Meus queridos irmãos e irmãs, neste 17º domingo do tempo comum, nós ouvimos de nosso Senhor como nós devemos rezar. O Senhor nos ensina a chamar a Deus, nosso Criador, também de Pai. Porque, é óbvio, Jesus sabe que o projeto do Pai, o projeto de Deus, é fazer-nos filhos no Filho, em Cristo, fazer com que todos nós aqui, todos os homens, sejam também cordeiros, sejam também merecedores do céu, sejam seus filhos adotivos, mas filhos. E por isso, nosso Senhor nos ensina a tratar a Deus assim, a tratar a Deus como nosso Pai. E vejam que nosso Senhor nos ensina no final deste evangelho, deste texto que nós ouvimos, uma certa insistência neste tratamento e nos nossos pedidos, nos pedidos que fazemos ao nosso Pai. Nos ensina a ser persistentes, com essa parábola do amigo aqui, que fica lá batendo a porta, que fica incomodando o outro, até que então aquele que já está deitado se levanta e atende o pedido, e veja aquilo que diz Jesus: lhe dará quanto for necessário. Ou seja, atende com abundância, com generosidade, não é? Ser insistente. E ainda insiste mais: portanto eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. São coisas assim que fariam com que os nossos corações não coubessem dentro dos nossos peitos, de alegria, saber que, nossa, Deus é meu Pai, Ele é bom, e se eu pedir, Ele vai me dar. Se eu pedir com insistência, Ele vai me dar, e vai me dar abundantemente, com generosidade. É isso que o Evangelho está nos ensinando. Pedi e recebereis. Nossa, eu vou pedir então, porque Jesus está dizendo que se eu pedir eu vou receber. Mas aí quando nós começamos a olhar para as nossas vidas, a gente vê que nem sempre é assim. Nem sempre nós recebemos tudo aquilo que nós procuramos, ou melhor, tudo aquilo que nós pedimos. Nem sempre Deus concede e atende às nossas orações e os nossos pedidos. Então nós começamos a olhar para este evangelho com uma certa suspeita, com o pé atrás. E eu tenho certeza que não é a primeira vez que vocês escutam estas palavras do evangelho. Talvez justamente pela experiência de que na primeira vez que ouviram, ficaram animados, entusiasmados, como estava dizendo no início, mas quando tentaram colocar em prática, viram que a coisa não funciona bem assim, tenham desanimado. E hoje, ouvindo esse evangelho, tá bem, tem que rezar, mas assim, né? Rezar também não é aquela coisa assim, porque nem sempre funciona, nem sempre Deus atende, nem sempre parece que Deus está ouvindo, né? E aí desanima, solta as pontas, entrega e não reza. E quantas vezes nós já não nos decepcionamos porque rezamos, e rezamos com uma confiança de que, baseado e fundamentado nessas palavras do Evangelho, Deus vai me atender, e não recebemos aquilo. Acontece que existe de fato um problema. Essas palavras, elas são verdadeiras, mas nós precisamos entender o verdadeiro significado delas. São Tiago, na sua carta, nos explica o porquê nós não recebemos com frequência aquilo que nós pedimos. Ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis mal. Nós pedimos de forma má as coisas. Nossa, padre, mas parece tão inocente os pedidos que eu faço a Deus, parecem tão, sabe, que não vai fazer mal a ninguém. Vamos dar um exemplo. Alguns de vocês aqui são pais, né? Mas a maioria, mesmo os que não são, são adultos. E eu espero que tenham pelo menos 2 neurônios dentro da cabeça e que eles estejam trabalhando. Se uma criança chegar a você e disser assim:
Eu quero muito uma faca deste tamanho para brincar e sair correndo por aí. Vocês vão dar? Não, né? Porque aquilo pode colocar a vida da criança em risco, não é? Não, então também, deixa a faca muito grande, essa faca de açougueiro, grandona assim, então vamos deixar de lado. Vamos pegar uma coisinha um pouquinho mais delicada, talvez uma tesoura bem pontiaguda, daquelas de cortar grama, sabe? Daquela que corta até galhos dessa grossura. A criança quer brincar com aquela tesoura. Vamos fazer um trabalhinho da escola para cortar cartolina. Vocês dariam? Vamos ser um pouquinho mais pé no chão, então menos dramáticos. Um estiletezinho pequenininho para cortar papel. Entregaria na mão de uma criança? Óbvio que não. Se nós temos o mínimo de responsabilidade, nós sabemos que isso pode colocar a vida da criança em risco. E o que Deus faz conosco é desconsiderar pedidos estúpidos como este que uma criança pode fazer. Porque Deus não precisa levar em consideração os pedidos suicidas que nós fazemos, que não estão colocando em risco a nossa vida biológica, mas que estão colocando em risco a nossa vida eterna, que podem nos levar à morte eterna. Por mais bonitinhos e fofinhos que pareçam, como a criança bonitinha parece estar pedindo a coisa mais inocente do mundo quando pede uma faca ao pai, não é dado, porque aquilo pode ser contrário à sua vida. Só que da perspectiva da oração, não é tanto a vida biológica, mas sim a vida eterna. Não adianta pedir coisas que são contrárias ao projeto que Deus tem para a sua salvação, porque Deus é nosso Pai, e Ele cuida de nós como cuida de seus filhos preferidos, individualmente, como se cada um de nós aqui fosse o filho preferido dele. E Ele não vai deixar que o filho preferido dele, o filho amado dele, o amor do seu coração, brinque com uma faca de açougueiro, com uma tesoura de jardinagem ou com um estilete, porque isso pode colocar a vida deste filho amado em risco. Parece muito lógico, parece muito evidente, mas mesmo sabendo disso, tem gente que chega aos pés do sacrário, que chega diante de Deus na oração para pedir coisas, mais uma vez vou usar esta palavra e peço perdão, estúpidas. Porque alguém com o mínimo de juízo sabe que determinadas coisas não são convenientes à sua salvação. Não adianta ir buscar a Deus somente para pedir coisas materiais, por exemplo, porque nem sempre as coisas materiais que nós pedimos são convenientes à nossa salvação. E não estou dizendo que não devemos pedir. Prestem bem atenção, porque o Senhor nos ensina a pedir coisas materiais. Vejam o que diz Jesus no Evangelho: dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. Material, não é ilícito. Agora, talvez este emprego que você esteja pedindo a Deus para ter não seja conveniente à tua salvação. Vai saber o que pode acontecer, que tipo de maldade te espera, trapaças, fraudes, roubos, ou então outros tipos de moralidade, imoralidades contra a vida, contra a pureza. Vocês acham mesmo que é justo se revoltar com Deus, porque Ele não está deixando você destruir a sua vida? Mais uma vez, eu reforço, não a vida biológica.
jogar fora as oportunidades de salvação que Ele tem para te dar? Não é muito melhor não ter este conforto material, mas entrar no céu, onde nós seremos eternamente felizes e estaremos eternamente desfrutando, gozando da presença de Deus, do que conseguir conquistar aqui por uns 20, 30 anos, porque é o tempo, né? Imagino que a maioria aqui vai trabalhar mais ou menos isso pela frente, né? 40 anos de serviço também, com reformas de previdência e tudo. Mas ainda assim é uma bobagem. Uma bobagem. O que são 40 anos em vista da eternidade? Outras coisas que podemos pedir, como por exemplo, estou dizendo aqui coisas boas, coisas lícitas, que são licitamente desejáveis, como por exemplo, pedir por uma pessoa, seja pela amizade, pelo amor, seja pela saúde. São coisas ótimas, desejáveis, maravilhosas. Acontece que nem sempre são convenientes à nossa salvação, e quando se trata do próximo ainda entra mais um agravante, porque da mesma forma como você é livre para fazer as burradas que você faz, ele também é livre para fazer as dele. E Deus respeita a nossa liberdade. Se são coisas boas e obviamente convenientes à salvação, precisamos ser insistentes como o Evangelho nos ensina. Como, por exemplo, uma mãe que reza pela conversão do filho. Isso é extremamente louvável em todos os aspectos e eu devo incentivar que se faça até a morte, até conseguir. Acontece que o outro é livre. A culpa não é de Deus. Nossa, eu estou pedindo a conversão do meu filho. Parece que Deus ama o filho de todo mundo, menos o meu. Acontece que o teu filho é livre. E Deus respeita esta liberdade. Ele derrama as graças. Mas Ele respeita a liberdade daquele ser humano de não aceitar as graças que Ele está dando. Da mesma forma como acontece conosco. Quando Deus quer nos comunicar as suas graças e nós, na nossa liberdade, rejeitamos. Mas devemos continuar pedindo. Porque isso sim, nós não podemos deixar de pedir. Porque é evidentemente conveniente a salvação. Sabe coisas que são infalíveis de se pedir e receber na oração, e que nós pouco pedimos? As virtudes que precisamos para chegar à santidade. Quantas vezes você já fez novenas, uma atrás da outra, para pedir a Deus a graça da paciência? Não estou dizendo assim de rezar um dia, esperar que a paciência venha de forma infusa e pronto. Não. De pedir desta forma como o Evangelho nos ensina. De ficar insistindo à porta. Reclamando de forma persistente. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você já pediu a Deus a graça da castidade? Mas deste modo, sincero, como quem sabe que precisa disso para ir para o céu. Não é desse modo sem vergonha, como muitos pedem por aí. Pedem a graça da castidade, mas se metem e se enfiam nos ambientes mais impuros e sujos do mundo. Quantas vezes você já pediu isso, mas de forma humilde, de se humilhar diante de Deus, como este homem do Evangelho, que foi se humilhar na porta do outro para pedir pão. Quantas vezes você já pediu a Deus de forma insistente a graça da temperança, para parar com os excessos que você comete na sua vida, seja na bebida, seja na comida?
Agora eu tenho certeza, mas eu não preciso nem apostar, porque senão seria injusto, porque eu tenho certeza que eu ia ganhar, que os bens materiais você pede com mais frequência. Eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque, como eu estou dizendo, estas orações são infalíveis. E se de fato nós fizéssemos, todo mundo aqui era paciente, todo mundo aqui era casto, todo mundo aqui era temperante e assim por diante. Porque são dons e graças que são convenientes à nossa salvação. São necessárias para a nossa salvação. E tem que fazer a sua parte. Porque não é fazer uma oraçãozinha meia boca e esperar que Deus faça todo o trabalho. Deus vai lhe comunicar a graça, mas esta graça agirá na sua natureza, e você precisa trabalhar para conquistar estas virtudes. Nossa, padre, mas é difícil assim? Óbvio que é. O caminho que Deus nos propôs foi o caminho da cruz, foi o caminho da mortificação. Ninguém aqui foi enganado, não. Ontem fiz os batizados aqui da paróquia. A primeira coisa que se faz num batizado, para dizer assim, que desde o dia em que você pôs o pé dentro da igreja para se tornar filho de Deus, ninguém escondeu isso de você. A primeira coisa que se faz num batizado é traçar o sinal da cruz na testa da criança. E o padre diz: o nosso sinal é a cruz de Cristo. Assim, fulano, nós te acolhemos na comunidade cristã. Ninguém aqui foi enganado. Pode ser que você esteja se enganando, mas isso não é culpa minha, não é culpa da igreja e não é culpa de Deus. Precisamos pedir bens, precisamos pedir graças que são convenientes à nossa salvação. Peçam os bens materiais, mas com esta consciência de que, se vocês não receberem, não é porque Deus não os ama, pelo contrário, é porque Deus ama vocês e sabe que isso que vocês estão pedindo é uma arma na mão de vocês. Peçam os bens espirituais com humildade, se humilhem diante de Deus, sabendo que aqueles que são para outro dependem da liberdade do outro, e aqueles que são para você depende de fato do teu desejo de conversão, do esforço que você está pondo nisso. Porque além da humildade, diz Santo Afonso que outra condição para sermos atendidos na nossa oração é que reconheçamos-nos necessitados daquela graça que pedimos. Ou seja, reconheça que você não tem paciência quando for pedir paciência. Reconheça que você não é casto quando for pedir castidade. Reconheça que você não é temperante quando for pedir temperança. Reconheça que você não tem fé quando você for pedir fé. Vejam que linda aquela oração que é da boca de São Tomé e que muitos de nós aqui repetimos durante a elevação das espécies consagradas: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Preciso de mais, eu necessito de mais. Quando você for pedir que Deus aumente no seu coração a caridade, o amor, reconheça que você não ama. Entenda que você é necessitado. É assim que nós vamos receber, é assim que estas palavras do Evangelho vão se cumprir: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Mas com essas condições. E vejam, termino com a última parte do Evangelho de hoje, que
que, sem sombra de dúvidas, toda a Sagrada Escritura é linda, mas sem sombra de dúvidas, estas últimas palavras, estes últimos 3 versículos do Evangelho de hoje, podem ser colocados num lugar de destaque, como sendo uma das coisas mais preciosas que nosso Senhor nos disse. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Desculpa, mas isso aqui é uma das coisas mais lindas que nós podemos ouvir na nossa vida. Se nós, que somos maus, sabemos dar coisas boas àqueles que nós amamos, quanto mais Deus não nos dará o Espírito Santo, se nós pedirmos. Vejam, o maior dom, a maior graça, nós temos aqui a certeza, porque isso aqui é palavra de Deus, que se nós pedirmos, nós receberemos. E então nós entenderemos aquilo que diz São Paulo na carta aos Romanos, quando ensina a oração. Deus nos comunica um Espírito, o seu Espírito, para que nós aprendamos a rezar. E Ele reza em nós com gemidos inefáveis. É o Espírito Santo que realiza em nós a obra da santificação. E isso aqui Deus está dando como certo, que se nós pedirmos, nós receberemos. Então, meus queridos, coragem. Nós precisamos rezar, e rezar sem jogar a toalha. É uma das coisas mais importantes da vida cristã. A nossa oração. E nós estamos certos de que quando rezamos, rezamos a nosso Pai, e Ele é bom, Ele nos ama, e nos dará tudo, absolutamente tudo, o que nós pedirmos, e que seja conveniente à nossa salvação eterna, e ao projeto de santificação que Ele tem para cada um de nós. É para sair daqui estonteado com a bondade que Deus tem, com o amor que Ele tem por nós. E vamos nos resignar, vamos nos conformar de não receber os bens que nós pedimos, por mais lícitos e justos que sejam. Gente, eu sei que é duro passar por doença. Quantos casos nós que somos padres não acompanhamos? Eu sei que é duro ver alguém que você ama sofrer. Mas será que prolongar a vida dessa pessoa, ou será que tirar dela estes sofrimentos vai ajudar a ir para o céu esta pessoa que você tanto ama? Não se revoltem contra Deus. Ah, porque fulaninho que eu amava tanto morreu dessa forma, com tanto sofrimento. Deus o amou. Deus lhe permitiu sofrer para que tivesse oportunidade de expiar, de purgar todo o mal que fez na vida. Mas era bom, padre, nunca fez mal a ninguém. Ótimo, melhor ainda então, porque Deus deu a ele a graça do sofrimento para que ele se configurasse ao Cristo. Porque, desculpa, por melhor que seja essa pessoa, não dá para dizer que é melhor do que Jesus. E ninguém sofreu mais neste mundo do que o Cristo.
Quando alguém sofre, nós podemos pedir que o sofrimento seja afastado, mas se não é, louvado seja Deus. E se é conosco, podemos pedir ao nosso Pai: Senhor, nos dê a cura, nos dê o alívio. Mas se não recebermos, louvado seja Deus. Porque talvez curado, talvez sem sofrimento, nós não caminhamos para o céu. Resignação. Vamos sair daqui consolados, porque Deus nos dará tudo que for para nos fazer ir ao céu. E resignados de que talvez as coisas que nós estejamos pedindo não vão nos ajudar. Com confiança, confiança de filhos, agora nesta missa, que é a oração por excelência, porque é o ato de oração onde o Filho se oferece ao Eterno Pai em sacrifício. Peçamos a Deus a graça e o dom do Divino Espírito Santo, que ora em nós, que nos ensina a orar, que nos ensina a pedir as coisas convenientes à nossa salvação, com gemidos inefáveis, como um filho recém-nascido se dirige ao Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.